De nada vai valer o fogo sem resistência. Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 3, eu queria repetir. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha isso. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. Por que a sarça pega fogo e não se consome? A grande visão de Moisés aqui, meus irmãos, ele se vira para ver, não é o fato da sarça pegar fogo. Olha isso. O que deixa Moisés interessado, intrigado e curioso é que a chama nessa sarça, ela queimava a sarça, mas a sarça não se consumia, não a destruía. E aqui Deus sabe como chamar a nossa atenção. Vai começando a mensagem agora. Aqui Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como chamar a sua atenção. Agora, uma coisa a refletir. Tem pessoas que pensam que Moisés nunca tinha visto sarça pegar fogo. Só que a coisa mais comum no caminho de Moisés era ver sarça pegar fogo. Se você estudar a geografia da época onde Moisés cuidava das ovelhas, o caminho é deserto. Sarça é seca e no deserto os raios solares são intensos. Por isso, muitas vezes Moisés via sarça pegar fogo. É claro, não era agora aqui um fogo sobrenatural quando Moisés via essas sarças pegar fogo. Era um fogo que naturalmente acontecia devido ao clima geográfico daquela época. Mas agora aqui, quando Deus mostra uma sarça pegando fogo, a diferença dessa cena, porque toda a sarça que Moisés viu pegar fogo, logo se queimava, logo acabava logo. Só que agora, essa sarça que Deus mostra para ele, pegando fogo, ela não se consome, gente. Isso faz ele ficar curioso e se interessar. Eu disse no início que Deus não se revela aos religiosos, mas aos interessados. Aos interessados em ser atraídos pela glória do Senhor. E aqui, o que chama a atenção dele não é a sarça pegando fogo, mas a resistência. Aqui está o tema da mensagem. A resistência dela diante do fogo. A resistência dela diante do fogo. Você está buscando somente o fogo ou a resistência para suportar o que você está pedindo a Deus? Por isso, meus irmãos, você quer saber se Deus está em uma sarça, em uma pessoa? Não olhe apenas para o fogo que ela tem, porque fogo não é a garantia que Deus está nela, mas a resistência. Não é o fogo, mas a resistência. Vá guardando aí essa informação, porque Deus, quando desce na vida de alguém, não desce só para acender fogo, mas para dar resistência, para suportar o fogo, para suportar o poder, para suportar o talento, para suportar a fama. Deus não está interessado em apenas acender a sua sarça, mas em dar resistência para você permanecer firme. De nada vai valer o fogo sem resistência. Repito, de nada vai valer o fogo sem resistência. Qual é o problema da nossa geração, Adaías? Qual é o problema da nossa geração, Albeni? É que muitos se enganam achando que a evidência de Deus é fogo. Eu não estou aqui criticando, falando de um fogo físico. Sou contra fogo, não sou contra barulho, mas do que adianta fogo sem resistência para lidar com ele? Tem gente querendo o fogo de Deus, mas será que você busca resistência para suportar o que você tanto está buscando? Até porque homem de Deus não é o que conquista, não é o que tem fogo, é o que suporta, é o que resiste. Você tem estrutura para lidar com o que você tanto deseja, que você tanto pede para Deus? E qual é o problema de muitos crentes? É que muitos acham que só é cheio de Deus, Adaías, quem pula, quem grita, quem fala em línguas. Nada contra isso. Eu faço tudo isso e amo tudo isso, mas tem gente que pensa que o pregador cheio do Espírito Santo é aquele que grita, é aquele que fala alto, é aquele que pula, é aquele que faz zoada. Muitos criam um conceito pentecostal. Eu sou pentecostal, nada contra, eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo. Mas muitos criaram, Adaías, um conceito pentecostal que quando
quanto mais a pessoa marcha, quanto mais a pessoa roda, mais ela tá cheio de poder, mais ela tem fogo. Aí quando vemos algumas pessoas calminhas, muitas pensam, esse não tem unção, esse é frio, não tem poder. Por quê? Porque Adaías criaram um conceito religioso e começam a criticar que não tem a mesma explosão que eles acostumaram ver. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que pula, dança, fala em línguas na igreja, rodopia, mas tem resistência? É uma pergunta. Já tem umas pessoas que são calminhas, Adaías, mas segunda tá de pé, terça tá de pé, vem carnaval, ela diz aqui não, vem a tentação, vem o adultério, ela diz, não tô fora, não aceito, porque eu não negocio a verdade, vem a proposta indecente pra cair, ela diz, ela tá resistente ali, por quê? Porque ela tem fogo, mas ela tem o quê? Resistência. Não adianta fogo sem resistência. Por isso, antes de buscar fogo, meu irmão, busque resistência. Essa é a mensagem que eu estou trazendo para você. Não sei se vai dar de eu concluir ela. Antes de ministrar alguém, seja primeiro ministrado. Antes de aconselhar, seja aconselhado. Sem resistência, sem estrutura, o fogo pode prejudicar sua caminhada. O mesmo fogo que purifica, se você não tomar posição, pode queimar você. Olha isso. O mesmo fogo que purifica, queima também. O problema não está no poder, mas na falta de estrutura, de resistência do homem. O poder é o atributo por excelência de Deus. O poder é o atributo por excelência de Deus. Você tem que buscar poder. Mas você está buscando resistência? Pense nisso. Lucas 12, versículo 48, não sei se vou concluir repetindo. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Ou seja, quanto mais te é dado, mais você é cobrado. Quanto maior poder, maior a resistência. Não tem problema buscar poder, como eu estou dizendo. O problema é não ter responsabilidade com o poder que você tanto desejou um dia ter. Porque você acha que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O problema não está no poder, no dinheiro. O problema está na falta de estrutura emocional e espiritual do homem para lidar com o poder, com o dinheiro que ele tanto pediu. O dinheiro não faz mal a ninguém, Adaías. Se você não quer o seu, transfira, faça um pix para mim. Mas só para quebrar o gelo aqui, a falta de domínio, de estrutura do homem para lidar com o mesmo é o que destrói. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá lá em 1 Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E dinheiro só traz problema em dois momentos, quando você tem e quando você não tem. Então, meu irmão, falando sério, você pode buscar crescimento, mas junto com esse crescimento que você deseja, você tem que buscar resistência para lidar com esse crescimento, com esse poder. Árvore sem raiz não suporta vento. Porque se você crescer sem resistência, o que era para ser a sua maior bênção pode acabar com você, pode destruir teu casamento, a tua vida, a tua família. Então toma cuidado. Por exemplo, eu vou usar aqui um termo mundano, Adaías. Você vai me entender, você talvez pode até me interpretar mal, mas depois você vai me entender. Por exemplo, um homem que anda de pé. Talvez ele não vai ser um homem muito bonito para algumas mulheres. Agora, um homem pode ser feio, mal de aparência, como a Bíblia fala. Se ele tiver um carrão do ano, o cara fica bonito, fica interessante mais. O cara andando a pé, nenhuma mulher vai mexer com ele, vai dar mole para ele. Agora, vai dar uma voltinha no carro do ano. Vai ficar muito mais fácil, mais atraente aos olhos de algumas pessoas. Até porque as pessoas, elas têm um conceito errado, elas medem a gente pelo que a gente tem, pelo que a gente tem e não pelo que a gente é em Deus. O que eu quero dizer com isso? Um cara duro, sem dinheiro talvez, não vai ser fácil para ele conquistar coisas e pessoas. Agora, um homem rico, cheio de poder, que é disso que eu tô falando, as coisas se tornam mais fáceis para ele. Qual é a reflexão que eu tiro desse meu comentário? Tem pessoas me ouvindo que Deus não pode dar um carro, senão já era.
Eu sei que é melhor ouvir aquela frase, aquela palavra: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar uma casa nova, Deus, eu tô vendo uma chave na tua mão, Deus vai te dar um carro. Mas olha a palavra de hoje aqui no Falando de Vida. Tem gente que Deus não pode dar um carro, porque se der um carro, desvia no mesmo dia. Deus não prepara a bênção para você, Ele prepara você para a bênção. Tem gente, Adaías, que não pode sair do pão nosso de cada dia, sabe por quê? Porque senão vai andar de nariz empinado, vai pisar todo mundo, não vai querer mais obedecer pastor, vai sair da igreja, não respeita mais liderança. Porque o poder dá a sensação para o homem sem estrutura, para o homem sem entendimento, de independência. O homem sem entendimento, quando ele recebe poder, ele fica independente, ele se acha, ele é o cara. Ele tem porque ele merece, não é pela graça. Quer conhecer um homem? Dá poder para ele. Não tô falando mal do poder. Como eu disse, o poder é o atributo por excelência de Deus. Tem aquele ditado: a ocasião que faz o ladrão. Não, a ocasião faz o crime. O ladrão já nasce pronto. Porque o problema não é o poder, mas é a falta de estrutura do homem para lidar com poder. Tem gente, quando não tem nada, não tem poder, é uma bênção. Tem marido que, quando não tem muita oportunidade, é o melhor marido, mas quando começa a crescer, adultera. Quando começa a crescer, começa a comprar o tempo com seus filhos, terceiriza a educação dos seus filhos. Aquilo que era para ser a sua maior bênção é a sua destruição. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para lidar com o poder, meu irmão, isso é muito sério. A pergunta para você refletir é: será que você tem estrutura psicológica, emocional, espiritual para lidar com o que você tanto deseja? E é por isso que está escrito em Tiago 4,3: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis mal para gastardes nos seus deleites. Olha isso. Se você tivesse hoje dinheiro para não acabar mais, a igreja teria graça para você? Se você tivesse tudo o que você quisesse, será que faria sentido você caminhar com Cristo? Está nos caminhos de Deus? A igreja teria graça para você? Querido, eu vim hoje com essa mensagem porque tem muita gente acostumada com mensagem pobre, Adaías. Qual é a mensagem pobre? Qual a mensagem pobre? É aquela que fala: levanta a mão que a chave vai descer, tudo vai dar certo, você vai trocar de carro. Isso é uma mensagem pobre, porque só fala de coisas. E a isca, olha só, vou falar para alguns pregadores agora. A isca de alguns pregadores é pregar na ganância do povo. E é por isso que lota, é por isso que enche. Tem muitos pregadores usando a ganância do povo para encher os seus bancos, suas cadeiras. Se você usa como isca o que o povo deseja e não traz uma conscientização de resistência, se alguém vem para a igreja só para conseguir o carro e depois que conseguir, se o empresário que está ali no vermelho vem para sair do vermelho e depois que ele sair, desvia. Por quê? Não foi ensinado a coisa certa da maneira correta. Porque não é errado tudo isso, só que ensinam a coisa certa de forma errada, no tempo errado. Deus não quer te dar apenas o que você quer. Deus quer te dar o que você realmente precisa. Vou repetir de novo: Deus não quer te dar apenas o que você quer, Deus quer te dar o que realmente você precisa, irmão. Entenda isso, querido. O maior perigo de um cristão é buscar em Deus algo que o mesmo não tem estrutura para lhe dar. O meu maior medo, Adaías, é querer mais do que Deus preparou para mim. Embora Deus seja um Deus grande, eu tenho que pensar grande. Mas o meu maior medo é desejar a mais do que Deus preparou para minha capacidade. E é por isso que a popularidade tem matado mais profeta do que a perseguição, principalmente nesses dias onde a comparação gera competição, onde a popularidade está em alta. Tem muita gente que defende a sua reputação, mas esquece do seu caráter. Tem muita gente que foi ensinado que é difícil passar por dificuldade e ser fiel a Deus, mas a dor é exatamente um dos fatores que Deus usa para chamar o homem para perto dele. Depois de Adão, sem dor você não nasce, sem dor você não emagrece, sem dor você não sente, porque é na dor que você
vê a sua fraqueza e o poder de Deus se aperfeiçoa aonde, meu irmão? Na sua fraqueza. Porque quando você tá mal, quando você tá na pior, Adaías, a gente não quer saber se é o Adaías, se é o Albeni, se é o pastor XYZ, se ele fala grego ou aramaico, a gente só quer ouvir um: Jesus não te abandonou, Deus te ama, Ele morreu por você, a gente só quer ouvir isso. Mas às vezes quando a gente começa a prosperar, a ter uma condiçãozinha a mais, um poder, a gente fica chato, a gente reclama, a gente não aceita, a gente critica tudo. Irmãos, porque Jairo se prostrou, estou terminando, diante de Jesus, por causa da sua filha morta. Porque o filho pródigo voltou para casa, porque tinha perdido tudo, estava arrebentado. Resumindo, sabe qual vai ser o momento que você vai encontrar mais dificuldade para ser fiel a Deus? Não é quando você não tem nada, é quando você tem tudo, que te deixa com a sensação de que não precisa de nada, de que não precisa de Deus. Porque um rico, por exemplo, por que ele não vem na igreja com facilidade? Porque ele já tem o poder na mão e ele se sente suficiente. Para que eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor ladrão? Para que eu vou perder meu tempo? Queridos, sabe a presença de Deus que eu quero? Não é só para falar de Deus quando não tenho, mas para louvar também quando estiver. Eu quero a unção de Davi, Adaías, porque ele diz, quando ele estava riquíssimo no palácio, ele diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Podre de rico, milionário, no palácio, o rei Davi, com status, com fama, ele diz isso: pode tirar tudo, mas eu só quero o teu espírito. Quem tem muito sempre quer mais, quem tem tudo não precisa de mais nada. Eu quero a presença no apóstolo Paulo, que ele diz: eu sei ter muito e sei ter pouco, sei ter em abundância e passar fome. Aí tem gente que lê só essa parte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entende por que Paulo está dizendo posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque ele sabe ter muito e ter pouco, sabe ter em abundância, mas também sabe passar fome. Falar que não tem nada morando na invasão, cheio de dívida, comprando parcelado, é uma coisa. Agora imagina Davi, um milionário, dizendo: eu não tenho outro bem além de ti. A unção de Davi não é uma unção que faz ele ser fiel a Deus só quando não tem, mas é uma unção que capacita o homem a ter estrutura para lidar com o poder. Como eu falei, o poder é o atributo por excelência de Deus. O poder que eu tenho vai ser para glorificar a Deus. O recurso que eu tenho vai ser para glorificar a Deus. O talento que eu tenho vai ser para glorificar a Deus. A oportunidade de existir, de fazer parte de uma família, de uma congregação, de uma denominação, vai ser para glorificar a Deus. Não permita que as bênçãos roubem você do propósito de Deus. Eu não vim nessa tarde profetizar nem ouro nem prata. Eu quero muito que Deus te abençoe abundantemente, materialmente. Mas, sobretudo, o que eu desejo para você nessa tarde é que nada te roube da presença de Deus, que nada te tire da igreja. Você pode ficar rico, mas não vai sair do altar. Você pode ter tudo que não pode ter você. Que tudo que Deus te der, que você possa ter ousadia para devolver para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.